querida, meus irmãos, pastor Ricardo, pastora Maríla, pastora Ju, a sósia da Bianca, ou a Bianca é a sósia da Ju. Eu tenho uma satisfação muito grande em sempre poder viajar com meu filho, meu melhor amigo, músico, que sempre está comigo. E agora, nesse momento de lockdown, ele está estudando online. Ele está falando: pai, não aguento mais, tem que voltar para a escola. Eles estão sofrendo muito mais. É igual a gente passou, a gente está trabalhando dobrado, porque se tivesse culto. Essa aqui é a verdade. Bom, meus irmãos, falando sobre a conferência do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, existem temas acerca do Espírito Santo que são necessários como alinhamento para a igreja do Senhor Jesus em nossos dias. E um deles, que eu acredito ser um dos principais dos temas do Espírito Santo, é o falar em línguas. Pastor Ricardo, nós estamos vivendo um verdadeiro êxodo da igreja evangélica no modelo continuista, pentecostal continuista, que você tem o cessacionista e o continuista. O cessacionista crê que os dons de poder mencionados por Paulo cessaram. O continuista crê que nós somos parte do Pentecoste ou do dia de Pentecoste. A experiência continuista, ela precisa ser reavivada. Nós estamos vendo irmãos, falam aí de mais de 2 milhões de irmãos que abandonaram o segmento pentecostal continuista e foram para igrejas tradicionais. Eu ouvi esses dias um pastor dizendo que se arrepende por ter orado em línguas. Eu ouvi um outro dizendo que o que ele orava não era bem em línguas, ele pensava que era em línguas. Então, pessoas negando a sua experiência carismática, a sua experiência pentecostal. Então, sempre quando eu tenho oportunidade de falar sobre o Espírito Santo, seus feitos e dons, evidentemente, eu vou entrar e vou abordar esse tema sobre a questão dos dons de línguas. E eu quero fazer um pedido para você que está nos assistindo. Faça um baita de um monstro de um engajamento aí agora, porque é muito importante o tema que nós vamos ouvir. Eu não só quero, com muita humildade, te ensinar um pouco sobre isso, mas eu quero também te treinar para defender os dons. Essa é que é a verdade, que você saiba todos os argumentos necessários, porque com certeza hoje você está sendo atacado. Se alguém já não foi atacado é o modo de dizer, por algum sensacionista, questionado, você vai ser com certeza. E nós temos que aprender a defender a nossa fé, especificamente a nossa experiência pentecostal, que é a experiência dos dons. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, no versículo 22, volto aqui a afirmar a minha alegria de estar aqui com o meu querido irmão, pastor Ricardo Vasconcelos, para mim, o melhor pregador de família no Brasil. E me desculpe os outros amigos, apesar que eu já falei isso na cara deles nos ADOC, né? Quando vão eles tudo junto, na cara deles eu falo, me desculpe os outros aí, mas isso é para aumentar a oferta. Ai, ai, até a risada da Ju e da Bianca é igual. 1 Coríntios 14, versículo 22, diz assim: desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os crentes, mas para todos os cristãos. Que pérola das Escrituras! E aqui está o grande fundamento de todas as fontes de discussão teológica acerca de dons na Bíblia Sagrada, que se pode ter, estão nessas poucas linhas.
Mas eu gostaria de examinar com os irmãos, e é muito bom que você está em casa agora sentado, anotando para aprender muito sobre esse tema, porque nós estamos entrando completamente em um terreno minado. Ou seja, uma palavra dita de forma errada aqui pode colocar tudo a perder. E eu quero fazer algumas perguntas à guisa de introdução para você responder e depois vamos respondendo mediante a evolução do sermão. Primeiro, as línguas estranhas cessaram. Segundo, os milagres cessaram. Terceiro, as profecias cessaram. Porque às vezes eu ouço teólogos ortodoxos dizendo que as línguas estranhas cessaram, as profecias cessaram e os milagres cessaram. De certo, eles estão pegando parte do texto mencionado por Paulo em 1 Coríntios 13, aonde Paulo diz: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Observe que em todas as versões dos textos estão no futuro, não está dizendo que desapareceu, que cessou ou que acabou. E que de fato um dia profecias, conhecimento e visões irão passar, inclusive as línguas. Paulo continua o texto dizendo: pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Observe esses dois termos porque tem uma importância muito grande. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Como eu te disse, o texto é polêmico, mas como na internet dá audiência o que é polêmico, então a gente deve estar com audiência monstra agora. Internet só dá audiência o que é muito bom e o que é muito ruim. Ou você tem que ser bom, ou você tem que ser ruim para ter audiência na internet. No meio termo a gente fica igual a gente assim, com alguns assistindo, né? Mas vamos lá, meus irmãos. O texto é complicado, é polêmico, mas o homem de Deus está aqui. Todos nós, homens de Deus, estamos aqui para responder esse texto. Você que é um pregador na área de família deve caminhar por muitos terrenos arenosos. Por exemplo, novo casamento, né? Gente que vem para a igreja, que você não conhece, ele já vem namorando com outro lá, e você não sabe da vida dele. Isso acontece demais. E você tem que lidar com os temas polêmicos. Nós não podemos fugir desses temas, porque esses temas são os responsáveis pelo desvio das pessoas. O mau entendimento desvia. Paulo realmente diz aqui no texto que vai chegar o dia que as línguas estranhas irão cessar. Paulo realmente diz aqui no texto que chegará um dia que as profecias irão cessar. Vamos explicar um pouco. Em primeiro lugar, vamos considerar o texto quando as línguas irão cessar. Observe o termo que Paulo usa aqui no versículo 12. Vamos lá. 1 Coríntios 13. No verso 8 em diante. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão e o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é, aqui temos um artigo definido, pronome pessoal, o que é perfeito, sugerindo uma pessoa. Quando chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Olha que coisa interessante esse texto. No versículo 12, o apóstolo nos mostra por que os dons irão cessar, como profecias e visões. Ele diz: agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro como um material polido.
Entretanto, haverá o dia em que o veremos face a face. Hoje o conhecemos em parte. Lembra do texto que eu falei para você prestar atenção? Sobre em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ele está falando que nós conhecemos parte de Jesus, porque nós não o vemos face a face. Mas depois que eu conhecê-lo face a face perfeitamente, então o que é a outra parte, em parte, será aniquilado. Ou seja, quando você vir Jesus face a face, não precisa de profecia. Quando você vir Jesus face a face, não haverá necessidade de oração em línguas, porque o próprio Cristo será a nossa edificação. Paulo está dizendo que quando vier o que é perfeito, que no caso aqui é o próprio Cristo, que em parte profetizamos, em parte cremos, o que é imperfeito. Veja, os dons são feitos e foram colocados para o aperfeiçoamento dos santos, porque nós somos imperfeitos, precisamos dos dons do Espírito. Mas quando vier o que é perfeito, não haverá mais a necessidade do aperfeiçoamento dos dons, porque estaremos em uma fase de glorificação. Isso é poderoso. Agora, em primeiro lugar, para você compreender um pouco desse texto, Paulo está então descrevendo o nosso encontro face a face com o Senhor. Em segundo lugar, quando Paulo afirma que as línguas cessarão e também as profecias, ele também afirma que o conhecimento cessará. Aqueles que defendem a não existência do dom de línguas e profecias e milagres, mas defendem o conhecimento exacerbado, deveriam também ser humildes e entender que também a pregação, o conhecimento, o entendimento deveria cessar. Agora, para compreendermos essa grande performance de línguas, porque há uma outra confusão, inclusive no meio pentecostal, de gente que acredita que tem dom de língua, mas não pode ser falado publicamente. Outros dizem que tem dom de língua, mas não pode ser falado sem que haja uma interpretação. Como nós compreendemos isso aos olhos da Bíblia Sagrada? Primeiro, existe na Bíblia 3 tipos de línguas mencionadas pela Bíblia Sagrada. Não é só um. Quando a Bíblia Sagrada fala de línguas, ela nos aponta 3 tipos de língua. Agora tem uma pergunta importante. Em 1 Coríntios 12, verso 30, começa assim dizendo: falam todos em línguas? Primeiro, Paulo está sugerindo que não são todos que possuem o dom de língua. E isso, para um conceito batista, é até fácil entender, porque está bem redondinho com a teologia batista. Mas para a maioria dos pentecostais, não é. E o motivo? A maioria dos pentecostais acreditam que quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo. Isso tem sido motivo de acusação, de sofrimento e de angústia para muitos crentes. Tem gente que pensa que ele tem que ir para o monte para receber o Espírito Santo, que ele tem que pagar o preço para receber o Espírito Santo, e ele só vai saber que ele tem o Espírito Santo se ele fala em línguas. Eu tenho um irmão na igreja que sou pastor, é o meu líder de diácono, e ele é um homem assim, santo, gente. Esse homem arrota em línguas. Quando ele chegar no céu, vai ser cara crachá e vai entrar direto. E aquele homem é um santo homem de Deus. Num tempo desse ele me perguntou e disse: pastor, que bênção. E foi falando, falei: meu querido, como a sua vida me inspira. Às vezes eu acho que eu estou lutando para ser crente ainda, olhando para você. Falei: ai pastor, olha por mim. Sei que o senhor gosta, me admira, mas ore para que eu tenha o Espírito Santo. Eu tenho vontade de bater no cara. Se um camarada daquele não tem o Espírito Santo, eu estou cheio de demônio. Então é muito difícil, às vezes, você explicar para alguns crentes o que é o conceito ter o Espírito Santo e o que é o conceito, o revestimento do poder do Espírito. Aí sugiro a você que ouça, assista a mensagem do dia de ontem, para você separar o revestimento, os sinais para o revestimento da pessoa do Espírito e os sinais para a pessoa do Espírito.
analisando os 3 tipos de línguas estranhas, ou línguas, dons de línguas, mostrado na Bíblia Sagrada. Dos 3 tipos de dons de línguas mostrados na Bíblia, 2 tipos é para o uso público e 1 tipo é para o uso particular. Vou dizer de novo: dos 3 tipos de línguas mostrados na Bíblia, 2 é para o uso público e 1 é para usar particularmente. Vamos a eles. Primeiro tipo de língua revelado na Bíblia Sagrada. Vamos observar isso na Bíblia. Língua como sinal para os descrentes. 1 Coríntios 14, 22, o texto lido no início, diz o seguinte: deste modo as línguas são sinal para os descrentes, não para os crentes, mas para os descrentes, para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é sinal para os não crentes, mas para os crentes. Que coisa, né, gente? Qual é a língua bíblica que é tido na Bíblia como sinal para o incrédulo? É a mesma língua derramada no dia de Pentecoste. Se você analisar na Bíblia Sagrada, a língua que eles falaram no dia de Pentecoste não é a língua que nós falamos hoje, senhores. Biblicamente falando, a língua que foi dada no dia de Pentecoste é a língua como sinal para os descrentes. Por isso que a Bíblia diz que todos ficaram maravilhados ao vê-los falando naquela língua. O que eles falavam? A Bíblia Sagrada afirma que os cretenses, gregos, epicureus e judeus de outras nações viram os discípulos e uma multidão de irmãos orando numa língua. E ali você vê que o que deixaram eles admirados é que eles olharam e disseram: não são esses aqui galileus? Como que eles podem estar falando no seu idioma de nascimento e nós entendemos na nossa língua? Veja vocês que o que Deus deu naquela ocasião do Pentecoste foi um dom de idioma. Eu sei que não é um conceito agradável para a grande população pentecostal, mas é bíblico, irmão. Está aí na Bíblia. E eu lhe explico isso. Já vamos falar na língua que nós falamos, mas a do Pentecoste era um sinal para os descrentes. Veja o seguinte: a igreja tinha que avançar em muitos territórios, em muitos idiomas, e eles falavam só o aramaico, mas eles não falavam em outro idioma. Não havia cursos de idioma. 98% da população não lia e não escrevia. Agora o Espírito Santo vem e dá uma capacidade transcendental da pessoa falar num idioma que ele não falava. Isso já aconteceu comigo uma vez. E eu vou contar para você aqui um testemunho do que aconteceu no Pentecoste. Aconteceu com um pastor amigo meu, para você entender um pouco. Há um pastor no interior do Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis, não sei nem se é Mato Grosso ou Goiás ali. Mas vamos lá, Mato Grosso ou Goiás? Mato Grosso, uma cidade, terra da picanha, do peixe. E ele até chamar de o pescador. Hoje ele possui uma igreja com 3.000 membros, chamada Igreja Sal da Terra, se chama Célio. Eu já falei tanto do testemunho desse irmão que muita gente até liga para ele. Esse pastor é analfabeto. Ele não sabe ler e nem escrever. A única coisa que ele lê é a Bíblia. Mas há muitos anos atrás, ele era somente um pescador, sofria muito, às vezes passava necessidade, mas ele ia nos cultos. Ele ouviu dizer que estaria em Barueri, São Paulo, um pregador norte-americano chamado David Robson. David Robson é amplamente conhecido por defender e pregar e ensinar sobre a prática do falar em línguas. Ele foi então em São Paulo, e na ocasião David Robson estava ensinando algo muito profundo, que se o crente orar em línguas 1 hora por dia, durante 1 ano, a vida dele muda em todas as áreas. Não haverá uma área na vida dele que não seja mudada.
Ele falou assim: eu sou pobre, miserável, não sei ler, não tem futuro. E aí David Robson vendia uma fita. E nessa fita, David Robson aplicava essa oração em línguas, e era com músicas. David Robson falou: essa fita tem 1 hora, lado A e lado B, meia hora. Então você ouve as músicas, quando virar o lado, acabou 1 hora, você já fez sua cota do dia de oração em línguas. Ele ia pescar, punha um radinho, colocava a fita, e agora ele pedia: Senhor, me dá o dom de línguas, me dá o dom de línguas. Então ele recebe o dom de línguas. E agora ele passa a orar em línguas durante 1 ano, por mais de 1 hora por dia. Resultado, moral da história: em 1 ano, ele se torna líder de um culto no lar. Esse culto no lar cresce de uma forma absurda, assustadora. Em alguns anos, hoje a igreja dele é a maior igreja da cidade, a Sal da Terra. Acho que o pastor Ricardo pode fazer uma pesquisa rápida e vai ver que essa igreja é gigante lá em Rondonópolis. Um homem que só sabe ler a Bíblia. Mas um dia, ele foi de novo na conferência do David Robson. Ele queria conversar com o David Robson. Gente, o homem mal fala português, como é que vai falar inglês? Então ele chegou na conferência, David Robson tinha terminado de pregar. Ele chegou no intérprete e disse: eu quero falar com ele. O intérprete falou: senta aqui que ele já vem atender o senhor e eu vou traduzir. O intérprete saiu e foi no banheiro. Quando o intérprete voltou, David Robson estava sentado do lado do pastor Célio e ria um para o outro e conversava, e ria e conversava. O intérprete olhou para um, olhou para outro. E aí David Robson olhou para o intérprete e falou assim: não sabia que esse irmão falava inglês tão bem? E o David Robson falou assim: por que você não disse que o David Robson falava em português? Aí um olhou para o outro, falou assim, aí o intérprete perguntou: você fala inglês? Ele falou: não, eu estou falando com ele em português. E o David Robson falou assim: não, eu estou falando com ele em inglês. Na realidade, descobriram que nenhum estava falando em idioma qualquer, eles estavam falando em línguas. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi isso: eles não estavam praticamente falando em idiomas, eles estavam orando e falando em línguas, mas quem ouvia, ouvia como se fosse um idioma. Isso é muito poderoso. Eu lembro que uma vez eu tinha que dar uma palavra de conhecimento para uma pessoa na Bélgica. O Espírito Santo me mostrou a vida inteira da pessoa. Falei: agora eu vou falar com ela. Eu cheguei e abordei ela em português. A mulher veio com francês. Falei: não pode ser o Espírito Santo um negócio desse. Como é que Deus manda eu falar uma coisa para a mulher e a mulher não fala em português? Aí o Espírito Santo cutucou: fala. Falei: como? Falou: fala em línguas. Eu comecei a orar em línguas com a mulher. Não deu 2 minutos, a mulher começou a chorar. Em mais 1 minuto a mulher pôs a mão no coração, continuei. Terminou tudo daquele jeito, a mulher com a mão no coração, enxugando as lágrimas e embora. Sabe o que eu entendi? Entendi que a mulher entregou a vida a Jesus, confessou Jesus, Jesus entrou no coração dela e foi embora. Eu não entendi nada. Já teve vezes de eu estar dentro do avião e Deus mandar eu falar em línguas. Veja, é um sinal aos descrentes. Você ora em línguas, mas a pessoa entende um idioma. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. A Bíblia não diz no dia de Pentecostes que Pedro falava em grego. A Bíblia não diz no Pentecostes. A Bíblia diz que eles oravam e as pessoas entendiam como se estivessem no idioma delas de nascimento. Esse primeiro tipo de dom de língua basicamente é um idioma que serve muito, é um dom que serve muito mais para evangelização e missões, para impactar os incrédulos. Está entre os sinais e maravilhas, como vemos aqui na Bíblia Sagrada. O segundo tipo de dom de língua que temos na Bíblia são as línguas que só podem ser usadas com interpretação. Perceba, os irmãos, que dos 3 tipos de línguas, 2 são usados no ministério público e 1 no particular. A primeira, como sinal para os descrentes, faz parte do ministério público. A segunda também faz parte do ministério público. Por exemplo, o segundo tipo de língua, que também está no ministério público, diferente da língua como sinal, que são traduzidas como idiomas,
essas aqui não são traduzidas como idiomas. Por isso que a Bíblia não usa o termo tradução, mas interpretação. Essas línguas são línguas do céu e não tem nada a ver com a terra. São tipos de língua que Paulo se referiu em 1 Coríntios 12:10, quando ele usa o termo variedades de línguas. Como essas línguas não são da terra, elas precisam ser interpretadas e não traduzidas. Vamos analisar um texto aqui. Vai em 1 Coríntios 14, no versículo 1, verso 2. Porque quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém compreende, pois em espírito fala em mistérios. Bom, quem ora em português fala aos homens. Quem fala inglês fala aos homens. Quem fala em qualquer outro idioma fala aos homens. Mas quem ora, a Bíblia diz, quem se expressa, e aqui está o termo língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus. Mais do que ele fala a Deus, usa o termo que esse tipo de língua é uma língua servida como um mistério. Veja comigo, para você entender um pouco mais, o verso 22 do capítulo 22 e 23 do capítulo 14. Parece que Paulo está despregando o que ele prega. No verso 22, Paulo afirma que as línguas são um sinal para os descrentes, a profecia para o crente. Já no verso 23, parece que Paulo desprega. Ele diz assim: se portanto toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem línguas e entrar uma pessoa descrente, opa, mas pera lá, a língua não é para o descrente? Ele diz, mas se entrar um descrente, ele vai te chamar de louco. Ô Paulo, você decida. Paulo diz que a língua é sinal para o descrente, mas se entrar um descrente ele me chama de louco? Só temos uma resposta para essa questão. Paulo não está falando da mesma coisa. Ele diz que uma língua é sinal para os descrentes, a outra língua o descrente se escandaliza se ouvir você falar. Por isso que os termos são até engraçados. Um é glossolalia e o outro é xenolalia. Glosso é idioma, xeno é estranha, não tem uma definição. Quando Paulo usa os termos glosso, a primeira palavra é a língua sinal para os descrentes é idioma, glosso. É falar um idioma que você nunca falou, mas agora o Espírito Santo toma o seu espírito e leva você a falar, ou alguém entender o que você, como se estivesse no idioma dele. Isso é glossolalia. Mas a xenolalia, mencionada na Bíblia aqui como língua estranha, como está no versículo 2, por isso que a palavra que é usada aqui sem explicação é estranha mesmo. Paulo está deixando claro para os irmãos: primeiro, um tipo de língua é sinal para os crentes, a outra língua, que é a do céu, que não tem origem na terra, essa, se um descrente entra, ele no mínimo chama você de doido. Quero fazer uma correção de rota. Paulo não proíbe você de falar, ele não diz que escandaliza o descrente, ele diz que o descrente pensa que você está doido, porque tem gente que diz que escandaliza. Não está isso na Bíblia. Mas vamos continuar aqui nosso tema. O primeiro tipo de língua serve para o sinal para os descrentes, que são colocadas na nossa boca e entendida como um idioma, a falada no Pentecoste. O segundo tipo de língua é para a edificação da igreja, então é necessário que toda a igreja deva falar. Aí surge uma pergunta: então quando tem que haver intérprete? Se toda a igreja tem que falar, como mencionado por Paulo, como é que você vai interpretar cada um que fala? É uma boa pergunta,
Porque tem gente que já orou em língua alguma vez na vida, mas não ora por causa do mau entendimento desse texto. Vamos ver o que Paulo fala. Veja os versos 18 e 19. Quando tem que haver intérprete. Será que o irmão está na igreja aqui, ele pode orar em línguas? Ou será que ele tem que esperar alguém se levantar para interpretar, para ele orar em línguas? Ou será que ele só pode orar em língua baixinho ou em casa? Será que é isso que Paulo está falando? Verso 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais que todos vocês. Bom, Paulo não está falando, dou graças a Deus por falar em mais idiomas que vocês. Paulo está falando que ele fala em línguas mais tempo que os demais. Ele tinha um hábito da xenolália. No verso 19 ele diz: no entanto, na igreja, prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis, a fim de orientar. A palavra orientar aqui é pregueira. Então vamos tirar a palavra orientar e vamos colocar pregueira, de onde originou a nossa palavra portuguesa, pregar. Olha o que Paulo está falando. Quando eu estou pregando, eu preciso falar palavras compreensíveis. Se alguém se levantar para instruir a congregação, então tem que haver uma interpretação. Em nenhum momento Paulo diz que a língua estranha como edificação, ela está proibida de falar no ambiente de culto. Ele diz que quando você vai pregar, o que não pode acontecer com muitos irmãos. Irmãos, é porque isso não pode. Ele diz que quando você vai pregar, você tem que usar palavras compreensíveis. Quando, olha como o texto é claro, quando eu estou na igreja, quando eu vou pregar aos meus semelhantes, orientá-los, eu prefiro falar uma palavra compreensível do que 10.000 palavras de uma língua estranha. É claro e evidente para nós que, em primeiro lugar, Paulo tinha o hábito de orar em línguas constantemente. Segundo, ele tinha o hábito de pregar de forma compreensiva. Em terceiro lugar, o terceiro tipo de língua, que é a língua para a oração pessoal. Eu gosto demais de falar esse tema, porque nós somos acusados, e eu acho que falta até uma honestidade dos sensacionistas, de pegar textos isolados, como especificamente o texto de Paulo, sobre eu prefiro que você profetize do que orar em línguas, ou é melhor ter amor do que orar em línguas. Eles deturpam esses textos. Mas existe a oração em línguas, a famosa língua dos anjos, ou o que a própria Bíblia usa o termo língua estranha, porque é de fato estranha. E essa língua, inevitavelmente, meu irmão, ela é um mistério de Deus até para a nossa compreensão. Você quer ver? Verso 14 do capítulo 14. Vamos ver o verso 12. Assim igualmente vós, vistos que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, Paulo está falando do dom de línguas, todo mundo quer exercer, procurai amadurecer, para que possa edificar a Cristo, edificar o corpo de Cristo. Sendo assim, aquele que fale em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Ou seja, quando você está edificando a igreja, agora olha o verso 14. Pois se eu oro em uma língua, o meu espírito ora, mas meu intelecto fica improdutivo. Se eu oro em português, o meu intelecto não fica improdutivo. Se eu oro em inglês, espanhol, francês, grego, aramaico, o meu intelecto entende o que eu estou falando. Mas quando eu oro nesse tipo de língua, eu posso jogar videogame e orar em língua. Eu posso dirigir e orar em língua. Eu posso ficar orando em língua e trabalhar, porque pouco importa o meu corpo e o meu intelecto, é o meu espírito que está orando. Gente, isso é tão claro e tão evidente,
que Paulo nos diz: se eu oro em língua, o meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Agora, qual é o propósito então maior do falar em línguas? E aqui eu quero concluir. E eu quero que você fique em casa. Depois, por alguns minutos, vem aqui, Jean, para parecer que está terminando. Orando em línguas. Vamos ficar alguns minutos orando em línguas em casa. Mas por que um crente tem que orar em línguas? Por que a igreja do Senhor Jesus deve receber evidentemente o dom de língua e deve buscar o dom de língua? Aqui vai a minha resposta para você. No versículo 2 do capítulo 14. Quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. Agora olha o termo: de fato, ninguém o entende e nem compreende, pois em espírito, é aqui que para mim é o mais poderoso, pois em espírito fala em mistérios. A grande verdade, pastor Ricardo, que esse é um mistério até para nós. Por isso que a Bíblia deixou o meu intelecto improdutivo na hora que eu falo em línguas. E aqui trago alguma resposta. Por que o seu intelecto fica improdutivo? Porque você está orando um mistério. Ok. Mas qual é o mistério que eu estou orando na hora que eu oro em línguas? Qual é o mistério que eu estou orando na hora que eu oro em línguas? Isso está em Romanos, no capítulo 8, por gentileza, vamos lá. Qual é o maior mistério de Deus que você queria saber hoje? Todo mundo é unânime em dizer: eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Todo mundo gostaria de ter, por antecipação, a vontade de Deus revelada para a sua vida. Mas você sabe qual é o maior sabotador de vontade de Deus que existe? Somos nós. Nós entregamos na mão de Satanás todos os mistérios e vontade de Deus que são reveladas a nós. Então Deus criou um mecanismo anti-sabotagem que está sobre nós. Veja Romanos 8, versículo 26, por gentileza. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Por quê? Não sabemos orar como convém. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Olha o verso 27 agora, poderoso. E aquele que sonda o coração conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Aqui está o mistério de Deus. Porque o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Quando você ora em línguas, você já se perguntou o que você está orando? Eu vou dizer, a Bíblia afirma que quando você está orando em línguas, é o Espírito Santo orando por você, através de você, ao Deus que está sobre você. Não é você que está orando, é o Espírito Santo intercedendo com gemidos difíceis de serem expressos por meio de palavras. Então, como é difícil ser expresso por meio de palavras, nós entendemos uma coisa enrolada, mas chega diante de Deus algo muito claro. E o que o Espírito Santo está levando e trazendo? A grande e poderosa revelação da vontade de Deus na vida do crente. Esse é o mistério da oração em línguas. Todo mundo que ora em línguas e tem o hábito de orar em línguas, a primeira coisa que você precisa entender: Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar na nossa fraqueza. E qual é a nossa fraqueza? Não oramos como deveria. Então a primeira coisa que Deus faz, o Espírito Santo pega o plano de Deus para a sua vida e derrama em seu coração. Então agora você amanhece o dia
dizendo: tive uma ideia. Não, você nunca teve ideia. Você orou em línguas por um tempo suficiente, a ponto da vontade, o plano de Deus ser derramado no seu coração, e agora você passa a ter direções para o dia a dia da vida. Por isso que é comum, depois de um tempo de comunhão e oração com o Espírito Santo, você sentir desejos de fazer coisas para Deus. Porque a primeira vontade de Deus para nós é que você faça a obra dele, que você seja santo. Quando não temos vontade de fazer nada para Deus, é porque o Espírito Santo não está orando em mim. Lembre-se, o Espírito Santo só ora por mim quando eu oro. Isso é tão importante dizer para a igreja, porque tem gente que pensa que o Espírito Santo intercede por mim, mesmo sem eu não fazer nada. A Bíblia diz que quando eu oro, o Espírito Santo ora por mim. Se você não orar, ele não ora. Se você não interceder, não orar, ele não intercede por você. Então agora o Espírito Santo está dentro de você, lhe ensinando todos os ofícios espirituais das batalhas nas regiões celestiais. E a oração em língua é o maior plano que Deus colocou em nós para sabotar a obra do diabo. Se tem uma coisa que Satanás gostaria de saber, é o que nós estamos falando quando estamos orando em línguas. Então Deus não revelou isso nem a nós, para não sabotarmos o plano de Deus. Porque quando oramos em línguas, nós estamos sabotando a nossa sabotagem e sabotando Satanás e os seus planos. Toda vez que você der lugar ao Espírito Santo para orar por você, ele irá orar em primeiro lugar pelo seu chamado. Ele irá orar pela sua família. Ele vai orar o plano de Deus na sua vida. Ele vai alinhar o plano de Deus com o seu plano. E por mais que você não tenha nada acerca da vontade de Deus, não quer fazer a obra de Deus, mas quando você começa a orar em línguas e teu ato de orar em línguas, começa a arder o seu coração pela obra e pelo reino de Deus. Toda vez que o Espírito Santo sonda o seu coração, ele faz isso com a intenção de orar o plano de Deus em sua vida. Então toda vez que nós oramos em línguas, nós estamos orando os segredos de Deus em nós, ainda que não sabemos. No verso 2 de 1 Coríntios 14, volto a ler e concluo: quem se expressa uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém entende, compreende, pois em espírito ele está orando em mistérios. Quando eu oro em língua, o meu espírito ora. Meu irmão, é imprescindível que você busque de Deus o dom de língua. Mas depois de receber o dom de língua, é imprescindível que você busque de Deus o hábito de orar frequentemente em línguas. Você pode estar dirigindo, você pode estar fazendo qualquer coisa, crie o hábito de passar o dia, você vai ver que o seu espírito vai fortalecendo. É como se fosse uma academia do espírito. E quanto mais tempo você ora em línguas, mais a carne é silenciada e mais a vontade de Deus é revelada a você. Por isso que eu costumo dizer que oração em línguas é o alicerce dos outros dons. Eu não conheço quem ora por cura que também não ora em línguas. Eu não conheço quem expulsa demônio que também não ora em línguas. Eu não conheço quem tenha qualquer outro dom importante, carismático, que não começou orando em línguas. Deus primeiro lhe dá o dom de língua, e em cima desse dom, ele vai construindo os demais dons. Oração em línguas produz ministério de milagre. Todos os grandes homens de Deus, com ministérios de poder e milagres na história, oraram em línguas. Todos eles evidenciaram os dons carismáticos. Esqueça o que as pessoas falam.
Nós estamos vivendo dias estranhos. Se você fala uma coisa, desagrada um grupo. Se você fala outra coisa, desagrada outro grupo. Então fale, pregue a santa palavra de Deus sem medo, meu irmão. Ore em línguas, não se importa se tem gente que vai rir de você, não tenha vergonha, ore em línguas. Porque o Espírito Santo quer ungir você. A primeira unção que Ele quer lhe dar é a unção do falar em línguas. Depois, do falar constantemente. O desejo e o hábito de falar em línguas. Qualquer pessoa que estiver me assistindo agora, se você orar em línguas por um ano, em um ano, menos disso, se você orando em língua todo dia, por no mínimo 30 minutos, 1 hora, em menos de um ano, você vai ver paralíticos se levantando e andando. Em menos de um ano, você vai ver cegos enxergando. Eu me lembro quando eu recebi o dom de língua, eu tinha 13 anos. Eu entrei para tomar o banho e comecei a cantar um hino e fui batizado com revestimento de poder, que é o batismo de fogo. Eu fiquei orando em línguas por 7 dias. Eu não conseguia falar em português. Eu ia falar, então só saía a língua estranha. Eu fiquei calado. Então bom dia, saía a língua estranha. Boa noite, então eu fiquei 7 dias orando em línguas. Depois disso, eu fui tomado por sonhos e visões. Comecei a ver órgãos de pessoas e eu não entendia. Estou sonhando com coração, estou sonhando com córnea, estou sonhando com pulmão, estou sonhando com um pedaço de fêmur. E aí logo aos 16 anos começou a acontecer os milagres. Você vê, o dom de língua derrama sobre o seu coração o ministério que Deus tem para você. O dom de língua é o dom que constrói o seu chamado. Se você quer ser poderosamente usado por Deus, comece orando em línguas. E você vai ver coisas sobrenaturais. Eu gostaria que onde você está, você se colocasse em pé. Você vai fechar os seus olhos. Porque nós temos muitos irmãos. Primeiro, aqueles irmãos que receberam o dom de língua, mas estão sem orar há muito tempo. Segundo, aqueles irmãos que não têm o dom de língua e achavam que não precisavam. Terceiro, aqueles irmãos que têm o dom de língua, mas têm vergonha de falar. Quarto, aqueles irmãos que não têm o dom de língua e gostariam de receber. Tirando aqueles que não querem o dom de língua, todo o resto. Pastor, eu oro em línguas, mas não tenho o hábito de orar muito. Irmão, é igual ler livro dos Salmos. Sabe, quando eu estou fraco, desanimado, eu vou para a Bíblia e leio os Salmos inteiros. Gente, parece que eu comi o maná do céu. Que coisa poderosa, como edifica e fortalece a gente, aqueles cânticos. Orar em línguas tem um efeito de comida forte. Você está triste, você está desanimado, experimenta ir para a cruz e orar em línguas. Põe a mão no seu coração. Por alguns minutos, comece a orar em línguas agora. Chorematere calabás. Oh, Chereca, Turocalamas. Ore em línguas, 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 ore em línguas. Oh, Cherebás. Cheralabás. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui.
Peça ao Espírito Santo que lhe batize com esse dom agora. Pai, eu amo. Fale, Espírito Santo, eu quero algo do Senhor. Me encha com teu Espírito. Teu sorriso é vida em mim, e eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me Deixa o Senhor mais levantar algo no seu perto, ministério. onde eu te encontro, Deixa Ele encher você de uma maneira sobrenatural. lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Espírito Santo, nos chame para o secreto, Espírito Santo. Temos fome e sede da tua presença, Espírito Santo. Nos encha, que cada irmão possa ser tocado e impactado pela tua presença, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uau, que palavra tremenda. Nós ainda vamos ficar um tempo, né? Para discernir e pedir para o Espírito Santo cada dia nos ajudar a estas verdades em nome de Jesus. Eu quero incentivar você, a você indicar essa mensagem. Ela vai estar no nosso canal, da nossa igreja Graca Online, e você repassar tanto a mensagem de ontem, tão poderosa, como essa de hoje. E eu quero dizer para você terminar esse culto dizendo que eu espero você amanhã aqui às 20 horas para o nosso encerramento da nossa conferência Incendiados. Eu sei, não deixe esse fogo se apagar, que você agora se habitue. Eu já coloquei ele e marquei no meu relógio, todos os dias um período precioso orando em línguas, porque essa é uma verdadeira chave. Que chave maravilhosa nós recebemos. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia, uma noite maravilhosa, que essa terça-feira seja muito abençoada. Eu te vejo amanhã no nosso encerramento às 20 horas. Fique atento à nossa programação. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.